Olá, o Jota deu uma entrevista, está começando e eu quero saber de você. Você já conheceu alguma parteira? Será que elas ainda existem ou virou lenda? Como parte da série Gestação e Parto Saudável, hoje temos aqui em nosso estúdio, ao vivo e a cores, uma parteira tradicional, a Caroline Figueiró. Muito bem-vinda ao nosso estúdio. Gratidão, Carol. Agradeço a você, o GD1, por essa oportunidade. Vamos começar falando um pouquinho, Caroline. Você também é terapeuta e nutricionista biometafísica, né? Mas para além da profissão, você considera que ser parteira é uma vocação, é uma missão? Com certeza, né? A parteria, ela vai vindo com o tempo, mas ela já nasce com a gente, né? Então, uma parteira nasce parteira. Uma parteira, ela não se torna por estudos. Ela deve estudar, né? Mas ela não se torna uma parteira porque ela se formou numa universidade ou porque ela fez qualquer curso. Ela já nasce uma parteira. Então, é um chamado, né? É uma missão de vida, né? É um dom. Você já nasce com isso. E com o tempo você vai aprendendo e despertando essa parteira, até que um dia ela chega de verdade. E aí não tem como você negar, né? Uma força muito grande, né? E aí a vida começa a acontecer por através dessa mulher. No seu caso, teve um início quando despertou, né? Esse chamado, como que foi? Eu digo que, na realidade, toda parteira tem uma história, né? A história é linda, né? De cada parteira, né? Como a vida forjou essa parteira, né? E eu digo que a minha história começou, né, na minha infância, né? Eu morava no Pantanal com a minha mãe, o meu pai, o meu irmão. A minha irmã mais nova ainda não tinha nascido, né? Então morei por 10, 11 anos na fazenda. E eu digo que a fazenda, aquele ambiente natural me iniciou, né? Me preparou também para compreender a importância da vida mais orgânica, né? Mais natural. E na divisa da minha fazenda tinha uma tribo indígena e ao lado uma comunidade ribeirinha, né? Então eu vi a vida acontecendo ali de uma forma natural com essas culturas ancestrais também, né? Isso foi minha infância, né? Uma infância livre, uma infância onde meu pai e minha mãe sempre nos deram muita liberdade para a gente viver e ser quem a gente veio para ser nesse mundo. Isso é muito importante, né? E fomos nos desenvolvendo assim, né, na fazenda. Até que chegou um momento que a gente precisou vir para a cidade, porque a vida no campo chega uma hora que o estudo, né, para as crianças precisa acontecer, e os meus pais resolveram vir para cá. Minha mãe já veio de lá para cá grávida da minha irmã mais nova, Cris, né? E logo depois, a gente chegando aqui, minha mãe teve o parto da minha irmã, da Cris, em casa, né? E foi bem na porta do meu quarto, né? Então eu falo que ali eu acredito que a minha parteira começou a chegar, né? Então não foi o primeiro parto que eu assisti, porque eu já tinha visto movimentos assim lá na fazenda, mas o parto da Cris com certeza foi o primeiro impacto que eu tive nessa relação com a minha parteira. Que lindo, muito então, profundo. Eu falo que ela me iniciou, né? Iniciou. E o meu pai foi o meu primeiro mestre, porque foi ele que pegou a minha irmã, né? A Cris nasceu na bolsa das águas, empelicada, e meu pai precisou tirar ela da bolsa. E meu pai, ele foi me ensinando, né? Já foi aprendendo. Já fui aprendendo dali. Falando em técnica, né? Como foi a sua preparação profissional, sua preparação mais técnica e também emocional para atuar no mundo dos partos? Bom, desde muito cedo eu comecei a me interessar muito pela evolução humana e pelo conhecimento das ciências da natureza, das plantas, das ervas, né? De medicinas naturais. Isso sempre me atraiu muito, desde muito cedo. Então eu lembro que o primeiro contato que eu tive, a primeira medicina que eu tive contato foi o Ayurveda, que é a medicina indiana, né? Dos Vedas. E eu sempre fui muito apaixonada. Então eu comecei a estudar desde muito cedo, desde muito menina, até que eu consegui realizar esse meu sonho de poder fazer essa formação, né, no Ayurveda, e fui para a Índia, né, me especializei em 3 áreas do Ayurveda: em saúde da mulher e da família, que é como uma clínica geral aqui, só para as pessoas compreenderem, né, que você compreende de tudo, né.
Fiz Garbha Sanskar, que é da concepção à pediatria, então concepção, gestação, parto, pós-parto e pediatria, primeira infância, né? E fiz também uma especialidade em rejuvenescimento, prevenção, né? Então foram as bases que me formaram muito profundamente para depois tudo que poderia vir, né? E a partir daí eu fui vendo, o Ayurveda me abriu a consciência, expandiu, né, a minha visão de mundo, de vida, né, de cuidado com o ser humano e trazendo esse lugar do integral, né, de você olhar para a pessoa como um ser integral e não em partes, né. Então, dali para cá, fui estudando cada vez mais e foi me trazendo a ânsia, né, de poder aprender mais sobre o ser humano. E fui me especializando em diversas terapias dentro da área psíquica, né, dentro também com todas as vertentes das terapias integrativas, me formei em várias terapias, sou consteladora, renascedora, né, e tantas outras. E também me formei em nutrição, né? Então eu falo que a minha ciência ocidental, né, é nutrição, né? E a nutrição também, me especializei em diversas áreas e eu falo que a nutrição me trouxe também essa visão do integral, né? E aí fui aprofundando cada vez mais. E dentro do universo da parteria, chegou um momento, né? Primeiro dentro dessa especialidade dentro da medicina hindu, né? Que é o Ayurveda, eu já comecei a despertar minha parteira ali, né? Olhando para tudo isso com muito mais delicadeza, né? Para esse movimento da vida. E aí eu falei, não, isso mexeu comigo. E aí primeiro me formei, né, como doula, trabalhei muitos anos como doula, né, também. Como doula eu recebi mais de 600, 700 crianças, né, atendendo em hospitais e auxiliando as mulheres em casa até que elas estivessem no preparo para ir para o hospital e receber essas crianças. Então, tenho muitos afiliados assim, né. Como parteira no geral foram quantos? E aí, como parteira, 150, né, em casa, né, já outro universo, né. E você acompanhou também as parteiras, né, pelo Brasil? E aí, depois que veio esse despertar, né, e as crianças vão chegando, as mulheres vão chegando, né, e eu falei, não, eu preciso assumir a minha parteira, né, e fui me formando, né, ao longo desse tempo fui fazendo vários cursos, várias formações, né, até que eu decidi botar uma mochila nas minhas costas, né, e fui caminhar pelo Brasil todo atrás das parteiras tradicionais, que são as grandes mestras, né? E fui conhecer um pouco mais, né, sobre esse universo que é um tanto desconhecido para as pessoas. Muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua assistência, que ela é em grande parte domiciliar, né? Uhum. É seguro ter um parto em casa, Carol? Conta pra gente um pouquinho quais cuidados que você utiliza para realizar esse atendimento. Tá. Eu acredito que antes da gente começar isso, gostaria de dizer também que eu tenho especialidade em obstetrícia e ginecologia, né? Por ser nutricionista, eu consegui fazer uma especialização também em ginecologia e obstetrícia, e aí isso me trouxe mais subsídios ainda para trabalhar dentro desse universo, né? Dentro do olhar da ciência, né? E a assistência a gente faz dentro, uma parteira ela trabalha mesmo em casa, com o atendimento domiciliar, sempre em conexão com a assistência de saúde, o sistema de saúde, né? Por quê? Porque a gente ainda não tem uma integração desses sistemas, infelizmente, né? Eu acredito que em algum momento, quando a evolução como um todo chegar, a gente possa ter isso, né? Em prol dos nascimentos, da vida das mulheres, essas crianças que têm para nascer, porque seria tudo de bom, né? Mas a gente ainda não tem. Então, como a gente não tem, a gente tem que fazer uma assistência conjugada. Então, eu indico que todas as mulheres que são assistidas por mim, que elas continuem sendo assistidas pelo seu ginecologista, pelo seu obstetra, porque caso ela precise de um encaminhamento, caso haja uma urgência, ela precisa ter também, né, esse cadastro, né? Ela precisa ter passado pelo sistema de saúde, né, para que ela seja bem recebida no sistema, porque senão ela vai encontrar dificuldades, e não é o que a gente quer, né? Então, é uma assistência que contempla,
dentro da parteria, né? Toda a visão global de uma parteira, né? Que a gente trabalha toda a parte psíquica, toda a parte biológica, né? Eu trabalho como nutricionista também toda a parte alimentar, né? Então eu falo que a minha assistência é uma assistência muito completa, talvez por conta da visão e das formações todas que eu fiz, né? Não são todas as parteiras que atendem igual, porque não é um protocolo, isso é importante dizer, que a parteira, ela é uma mulher livre, então a sua formação vem muito de acordo com as experiências, com que ela viveu na vida dela, né? Então nenhuma assistência é igual de parteira para parteira, né? Por isso a gente tem grandes mestras e por isso que eu fui beber de várias fontes para que eu pudesse conhecer e beber do conhecimento de várias parteiras, né? Então a assistência que a gente tem, a minha assistência, né? Vou falar da minha assistência, né? Então é uma assistência muito profunda, né? Onde a gente trabalha essa mulher, essa gestante, olhando muito para esse bebê, né? A conexão com as crianças é muito grande, né? E a gente sempre está atendendo a gestante de risco habitual, que a gente chama, que é de baixo risco, né? E tem todo um acompanhamento pré-natal tem todo acompanhamento rígido. Pré-natal, super detalhado, não vou dizer rígido, mas é rigoroso, né? Então, um atendimento muito, muito minucioso, né? Que as parteiras fazem e que às vezes as pessoas, na realidade, as pessoas desconhecem muito, né? A profundidade desse trabalho, sabe? Eu queria falar um pouquinho, né, sobre o parto. Por ser em casa, ele é totalmente natural, sem intervenção. Então, muitas mulheres acabam que fogem disso, né? Como você enxerga essa dificuldade na mulher moderna? Então, na realidade, eu acredito que o que afugenta um pouco, primeiro, é a falta de conhecimento, né? Então, a ignorância no assunto. Então, quanto é importante acessar fontes seguras de conhecimento a esse respeito, né? Porque ao longo do tempo, a gente foi sendo... eu falo porque, né, me englobo nesse cenário atual, né? Contemporâneo, né? Então, as mulheres, né, foram tirando o poder da mulher, né? E o conhecimento da sua força, da fisiologia, né, daquilo que é natural do teu corpo. Então eu vejo que o medo paralisa, sabe? Então o medo paralisa, inclusive, até mesmo que essa mulher vá ao encontro de informações que realmente vão ser positivas e que vão contribuir com ela. Então, na realidade, o primeiro ponto, eu acho que é dar o primeiro passo, né, que é ter coragem o suficiente para conhecer esse diferente que vale muito a pena, né? E que na realidade hoje só é diferente porque a gente perdeu essa conexão, né? Mas se a gente for ver em gerações muito próximas, Carol, né? A gente tem pessoas que só nasciam em casa, né? Nas gerações das avós, né? Quando eu começo a contar, nossa, minha avó nasceu de parteira, ou minha avó foi parteira, né? Isso vai sendo apagado, né? A nossa história vai sendo apagada. Então, se a gente voltar um pouquinho, não precisa ser muito não, né? A gente já vê que essa força está muito próxima, então é muito fácil a gente resgatar ela. Inclusive, essa força está tão próxima que nós temos aqui sua filha. Temos aqui a Manuzinha. Que é uma aprendiz de parteira. Exatamente. Ela acompanha todos os partos, né, Carol? Fala um pouquinho pra gente finalizar. A Manu, desde pequenininha, né? Ela me acompanha, né, Carol? Então, eu estava de 15 dias... Bom, eu grávida, eu atendia, né? Até de barrigão. E a Manuzinha, ela me acompanha desde sempre, né? Desde que ela foi concebida, né? Você gosta? Sim. E a Manu, ela diz que ela vai ser parteira. Se ela realmente, né, vai desenvolver essa parteira dentro dela, porque a gente fala que a parteria é um legado, né? Ela vai sendo deixada de geração para geração, ou vai sendo passada de afilhada para madrinha, como a gente diz, né? Que é esse conhecimento passado também pelas grandes mestras para as aprendizes, né? Se ela vai seguir, a gente não sabe, né? Mas está aí. Que lindo! Nós agradecemos sua participação, meu amor. Aqui Obrigada, Carol. Estúdio. Viu? Gratidão. Gratidão. Quero dizer que a via de parto natural e domiciliar é uma grande oportunidade para a cura
das pessoas, do planeta, né? É uma via muito amorosa e tenha certeza que é muito responsável, né? Parir em casa é harmonia, é amor, né? E pelas mãos de uma parteira, então, é muito sagrado, é abençoado. É isso. Obrigada, meu amor. td1noticias.com. A notícia no seu celular.